Olá, turminha! Sejam bem-vindos a mais uma aula da Escola em Casa da Prefeitura de Paulista. Eu me chamo Professor Edson e eu estou com a turma do primeiro e segundo ano e nossa disciplina é Movimento e Ação. E o tema da nossa aula de hoje é Instrumento, o instrumento é seu. E eu gostaria de saber, né, junto com o Chaminézinho, se vocês fizeram o desafio da semana passada. Se não fez, ainda dá tempo de fazer, galera. Então, vamos para a nossa aula. Então, eu vou mostrar aqui a vocês, Chaminézinho tem aqui, ó, trabalhar a percepção sonora através de instrumentos musicais convencionais e não convencionais. Esse é o objetivo da nossa aula, trabalhar instrumentos convencionais e não convencionais. Então, vamos ver que instrumentos são esses convencionais e depois vamos ver os instrumentos não convencionais. Então, vamos lá. Então, aqui, ó, a percepção sonora, a gente, desde criança que a gente escuta, tem essa percepção sonora. Então, uma curiosidade que eu trouxe para vocês aqui é um bebê na barriga da mamãe. Então, vamos ver que curiosidade é essa. Então, tá aí, ó. Vou fazer uma pergunta a vocês e eu não sei se vocês vão ter como responder, mas tem como. Procura aí no Google, pergunta a mamãe, a papai. E aí, ó, com quantos meses o bebê começa a ouvir na barriga da mãe? E aí, com quantos meses vocês acham que vocês já começaram, a gente já começou a ouvir na barriga da nossa mãe? E aí, Chaminézinho, sabe com quantos meses? Vamos lá? Dou 5 segundos. 4, 3, 2, 1. Então aí, ó. No finalzinho, entre 5 meses, acabando ali os 5 meses, entrando para o 6º mês, a criança começa a ouvir, começa a reconhecer, né? Então, no finalzinho dos 5 meses, ela começa a ouvir ruídos, sons, mas ela não consegue perceber, reconhecer aqueles sons. A partir dos 6 meses em diante, ela começa a perceber e a identificar que tipo de som é aquele. Então, o bebê começa a identificar os sons ao redor dele. Então, por isso que é muito importante falar com o bebê e o bebê também ouvir música. Aí a mãe ouvir música durante a gestação. Aí entrando um pouco de ciências, né? Então, vamos aí para a nossa aula de arte. E aí, ó, os sons do corpo. Então, que tipo de sons é esse que o corpo traz? Então, tem aí, ó, os membros superiores. Lembra da aula da tia Sara, né, de ciências, que ela falou de membros superiores, inferiores. Então, os nossos membros superiores também transmitem som. Então, por exemplo, aqui, ó, a mão. Ele transmite som. Os dedos. A boca. Então, tudo isso transmite som. Nossos membros superiores. E também temos os membros inferiores também transmitem som. Eu bato o pé, ó. Então, os dois, tudo isso eu transmito som. Então, tanto o nosso corpo transmite som, como também os instrumentos também transmitem som. Então, os nossos membros superiores e inferiores também som. Também aí da aula da tia Sara. Então, vamos lá. Os instrumentos musicais convencionais e não convencionais, eu vou mostrar mais ou menos o que será, o que é esses instrumentos convencionais. Então, vamos lá um pouco de uma teoria aí, né? Quando falamos de instrumentos musicais convencionais, nos referimos àqueles que já são utilizados com frequência no cenário musical. Então, aqueles que já são utilizados como violão, guitarra, teclado, piano, violino, tudo, flauta transversal, flauta doce, tudo isso são os instrumentos convencionais que já estão no cenário da música sendo utilizado. Por isso que eles se tornaram convencionais. E
instrumentos já os instrumentos não convencionais são aqueles cuja função inicial não era para produzir música, mas foram usados para esse fim. Então, por exemplo, eu criei lá, peguei uma caixa de papel, de papelão, e comecei a batucar lá e eu vi que aquilo transmitia um som. E ali eu fiz um instrumento, só que não é para fins como os outros instrumentos convencionais, mas aí foi para brincar, de repente se tornou um objeto sonoro. Então ele começou a transmitir som e ali eu posso também utilizar como um instrumento sonoro não convencional. Então tem aí esses pequenos textos aí para mostrar para vocês o que são instrumentos convencionais e não convencionais. Então vamos dar uma viajada aqui nos instrumentos musicais convencionais. Então temos aí os de corda. Que instrumento é esse aí? Aí, ó. Vou dar uma dica. Ele tem 6 cordas. E aí, é um instrumento com 6 cordas. O outro tem 10. Esse aí, justamente, é o violão. Um instrumento de 6 cordas, o violão. Então, esse é o instrumento violão. Vamos lá para o próximo instrumento, que é a viola, que eu falei antes. E aí a viola tem 10 cordas. Então aí é uma diferença aqui. Para identificar um violão de uma viola, é os números de cordas que eles têm. E aqui temos uma guitarra. Então aí, ó, envolvendo o rock and roll, a guitarra também. Aí estamos na linha aí dos instrumentos, né, de cordas. Tem outros também, né? Tem um cavaquinho, tem a harpa, tem o violino. Tudo isso tem os instrumentos com cordas. Então vamos para o próximo instrumento. Então, próximo instrumento aí, ó. Que instrumento é esse, gente? Muito bem, é um piano. O clássico aí, o piano, né? É um instrumento de teclas. E aí temos o outro instrumento que se chama, parece com piano, mas é o teclado musical. Temos teclado de computador, né? E o teclado musical, outro instrumento convencional. E vamos para o próximo instrumento, que é a flauta. E que tipo de flauta é essa? Vou dar 2 segundos. 1, 2. E aí? É uma flauta doce. Aquela que a gente tem em casa, bem simplesinha. E também é um instrumento de sopro. E o outro instrumento aqui, ó. Que instrumento é esse? E aí? Quem é que sabe? Saxofone. Muito bem. Outro instrumento de sopro. Muito importante aí. E transmite um som muito agradável, o saxofone. E o próximo aí, que instrumento é esse? É uma gaita. Muito bem, uma gaita, outro instrumento de sopro. Temos 3 instrumentos aí de sopro. Vamos para o próximo aí, ó. É os instrumentos do batuque, das percussões. Aí, ó. Temos o primeiro lá, a bateria completa, com os pratos, com os bombos, com os tambores, né? No meio tem o tambor. E aqui no canto, o pandeiro. Tem uns instrumentos aí de percussão que é convencional no nosso dia a dia. E aí, que tipo de instrumento que vocês gostam? Vocês gostam de tocar alguns instrumentos? Ou já tocaram alguns instrumentos? E aí? Vamos ver para o próximo. Olha aí, ó, um ganzá, aquele que a gente fez até aqui, né? Na sala, é o que chacoalha, ó. Esse é o primeiro instrumento. O reco também fizemos aqui, ó. Aquele que faz rec. E o próximo é a gogô. Parece mais um sininho. Tum, bum, 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 bum. Pronto, esses também são instrumentos de percussões. Vamos para os próximos instrumentos. Olha aí, ele de novo, que eu falei anteriormente. O violino. Tem aí outro instrumento de corda, mas aí é mais de uma maneira mais clássica, usa esse instrumento, né? Tem a rabeca, muito conhecido aqui, né? Temos também um grupo. Tem a rabeca. E o último aí, ó, o violão cello. Ele é enorme. Ele é tocado assim, gente. É em pé ou sentado. É muito grande esse violão também.
Então vamos para o próximo aí, que são os instrumentos não convencionais. Mostramos os instrumentos convencionais e não convencionais. Então, se vocês perceberem aí, o primeiro instrumento ali tem uma caixinha, recortou ali, botou algumas cordas, né? Ele botou aí uns nalhos para fazer um som para imitar o violão. Lá em cima tem umas tampinhas em volta com arame para fazer um chocalhozinho também. E embaixo é tipo um teco-teco. São dois, vocês pegam duas madeirinhas, duas tampinhas de um lado e do outro e cola e começa a bater assim, dá um som. E embaixo são duas latas, né? Cobriu com um pedaço de borracha, aí ele utilizou um balão muito grande para fazer um sonzinho. E aqui embaixo são várias garrafinhas, 3 garrafas PET, junto com vários pedacinhos de ferros para dar um toque aí que dá um som muito agudo. E aqui são várias tampinhas de garrafa PET, junto com arame e um pedaço de madeira. Esses são os instrumentos não convencionais. Também serve para fazer música. Então, esse aqui foi os instrumentos convencionais e não convencionais. Então, aqui, nossa amiga Maria Farinha, ela diz aí, ó, vem com desafio. O nosso desafio vai ser pesquisar quantas cordas tem no violão e quantos tem na viola. Então, o desafio é fazer isso, pesquisar em casa quantas cordas tem no violão e quantas tem na viola. E eu vou aqui rapidamente trazer para vocês, vou sentar aqui, algum instrumento que a gente pode fazer em casa, utilizando, vou precisar de essa mesinha aqui de apoio, primeiramente, se vocês não tiverem, pode ser a mesinha de casa, régua, vou precisar de papelão, aqui são os papelões, vou precisar de, aqui ó, linha, se não tiver linha, era bom nylon, mas linha serve só para dar um ajuste aqui, para mostrar que maneira é esses instrumentos. Então, dá licença aqui, deixa eu pegar aqui que caiu, pronto. Aqui para mostrar que maneira são os instrumentos. Então, vou criar aqui um instrumento, não vai transmitir som, mas só para enfeitar em casa. Então, papelão, uma linha, tesoura e lápis para desenhar. Então, primeiro, eu desenho, né? Aqui eu vou fazer um violão ou uma viola, mas eu vou fazer o formato aqui do violão. Primeiro eu venho aqui, faço tipo um arco aqui, ó. Faço tipo um arco e vou fechando tipo uma bola. Vou fazendo aqui, dou uma entradinha assim, ó. Dou uma entradinha nele. Eu entro aqui na lateral e na outra lateral. E a parte inferior eu deixo maiorzinha. Assim. Pronto. A parte de cima a gente pega aqui o que sobrou, corta e faz o nosso instrumento. Então, eu desenho aqui no meio, eu pego um copo, se eu tiver um copo em casa, boto o copo aqui no meio, como eu utilizo aqui, eu vou fazer direitinho aqui. Pronto. Fiz aqui, essa parte que sobrar vai ser o bracinho da nossa violão ou viola, dependendo de quantas cordas vocês vão fazer. Então aqui eu vou com a tesoura e recorto. Como meu papelão é um pouco firme, eu vou pegar uma tesoura, agora a tesoura sem ponta para vocês. Peça para pai e mamãe para recortar. Eu recorto aqui, primeiro vou tirar esse excesso aqui, que esse excesso aqui vai ser o braço da nossa, ou nosso violão, nossa viola.
Deixo aqui na lateral e recorto tudo isso aqui, ó. Todo esse excesso. Então eu vou recortando todo o excesso. Recortei tudo isso e aí em casa vocês vão guardando os papelões. Recortei, deixa aqui. E aqui eu pego um estilete, muito cuidado para papai e mamãe, e recorto essa parte do meio. Recortou, vai ficar assim, ó. Nosso violão ou nossa viola. Aqui eu pego ou 6 cordinhas dessa e corto 6 pedaços de linha e eu pego aqui, ó, um pouquinho de cola, o pedacinho que sobrou aqui eu recorto para fixar aqui, ó. Eu colo aqui no meio e eu vou botando aqui, ó. Primeiro eu colo todas as cordas, as 6 ou 10, se você for fazer viola, e colo na parte inferior, vai ficar colada aqui. E estico, deixo ela secar, estico a nossa cordinha aqui e deixo aqui também, corto outro pedacinho, esse pequenininho aqui, para colocar as cordinhas aqui. Então vai ficar assim, todas as nossas cordas, só para fazer um efeito. Se você quiser pintar esse violão ou essa viola, dependendo de quantas cordas, vocês pintam. Então, o nosso desafio é fazer, né, a nossa viola ou violão, pesquisar, você vai pesquisar, vai ser um violão, professor. Então, vocês colocam 6 cordas aqui, ou 10 cordas. Então, nosso desafio vai ser esse, e eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula, e até a próxima. Tchau para vocês.